Boa noite, pessoal. Hoje é dia 19 de setembro de 2019. Essa é a nossa análise para os períodos mais longos, gráfico diário. Vamos ver o que está acontecendo. Me desculpe ontem. O negócio está tenso aqui. Mas ontem eu não consegui fazer o canal de análises. Estava na casa da minha mãe. A casa da minha mãe, a internet é muito ruim. E a casa da minha sogra é bem melhor. Então, eu venho aqui para fazer enquanto não instala a internet no meu apartamento. Mas mudança tá nesse pé. Tá? Eu agradeço a compreensão de todos vocês. Dentro de uns 10 dias, acho que toda essa coisa aí passa e aí a coisa já fica bem melhor, né? Retomar a rotina, que eu também estou absurdamente necessitado da minha rotina. Faz falta. Mas é isso aí. Eu dei uma olhada no mercado, né, de ontem para hoje, no gráfico diário, e eu não vi nada que, em um primeiro momento, me parecesse interessante. Tá? Vi sim alguns pares que eu tinha o palpite de que eles poderiam cair, e foi o que aconteceu. A UDSD é um deles, que inclusive estava marcado a zona de resistência. Não tenho critério para venda, porque o critério para venda seria na máxima. Tem algumas coisas que eu tenho observado, eu tenho mantido na minha mente, no meu diário de trading, que são elementos como esse, como às vezes aparece um padrão, né, de candle bonito, como esse aqui, só que não chega a ser um candle dissonante. Eu tenho questionado um pouco essa questão do candle dissonante. O candle dissonante é basicamente aquele candle aberração, aquele candle que destaca demais dos outros, né? E ele mostra com bastante clareza. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho observado que, muitas vezes, o mercado não faz o candle dissonante tal como eu esperava, e mesmo assim acaba se movimentando de forma muito expressiva ou pega a direção. E isso tem feito com que eu fique de fora de várias oportunidades que em um primeiro momento poderiam ser interessantes. Como aqui no AUDSD, a gente pode observar essa zona de suporte bastante clara, e aqui foi uma zona de resistência no formato esse candle preto de queda, mostrando rejeição de força vendedora no formato de um estilingue. Então, o formato do candle tá bonito, tá? Mas ele não é um candle dissonante, até porque ele não conseguiu nem cobrir o candle anterior. E isso gerou um movimento de queda muitíssimo interessante, que eu não aproveitei, por causa que esse candle especificamente não era um candle dissonante, um candle diferente dos demais. E isso tem acontecido algumas vezes, né? Outra situação foi aqui, o falso rompimento com esse candlezinho pequeno, que também era no formato de estilingue, um pouco fraco e tudo mais, mas ainda era um ponto de suporte importante, fez o falso rompimento e entrou um movimento de alta. Então nós temos algumas situações aqui, né? Isso aqui foi um estilingue, tá bem bonito, apesar de não ser um candle dissonante. Aqui foi também um estilingue, apesar de não ser um candle dissonante. Aqui foi um pin bar, tá? E depois o mercado congestionou, e aqui foi um pin bar bastante legal, né, em uma zona de interesse, mas que não foi um candle dissonante. Então, começo a questionar esse fato de esperar o candle dissonante, o candle que destaca. Nem sempre o mercado mostra exatamente esse candle aberração, né, esse candle que se destoa dos demais. Mas antes eu preciso analisar alguns outros elementos e fazer alguns testes para que eu possa implementar algum tipo de mudança. Hoje, eu procuro a velocidade. Claro que vocês já entendem, já sabem como funciona meu plano de trading, mas hoje eu procuro velocidade forte, claro, em um lado, retração mais fraca para um ponto de interesse e um candle dissonante no formato de pin bar ou estilingue a favor da direção da velocidade anterior. Esse é o resumo do sumo da essência do meu trading plan. Eu levei anos para mim conseguir entender essa estrutura, e essa estrutura ela é presente em qualquer período, né, que a gente for olhar aqui, gráfico, qualquer período, funciona do mesmo formato. Tá? Inclusive, nós tivemos aqui também estrutura de queda, retração mais fraca, força vendedora, estrutura, por aí vai, tá no gráfico de 30 minutos. Mas eu começo a observar que em muitas situações acontece de ter uma boa taxa de eficiência, mesmo quando o candle não é dissonante. E então eu preciso analisar isso e, inclusive, já deixo aqui a ideia, lançada a ideia para vocês, para quem quiser, né, de repente, ampliar as possibilidades. Eu não sei exatamente como cada um de vocês individualmente opera,
se opera com candle dissonante ou não, enfim, o que faz na sua particularidade. A minha recomendação é que você tenha o seu próprio plano de trading, tá? Não é porque eu estou falando aqui que eu vou entrar comprado ou vendido, vocês podem ver, isso não é segredo, né? Eu tomo stop também. Então, a minha recomendação é que vocês tenham o plano de trading. Então, eu não sei como cada um de vocês tem o plano de trading. Quem está fazendo a mentoria, no final da mentoria, a gente vai ter ali 3 sessões individuais, onde aí sim eu espero conhecer o plano de trading de vocês para que a gente possa discorrer, conversar, discutir a respeito disso. Mas nesse momento, fica aqui uma ideia, né, igual eu gosto de falar do box de ideias ou as caixas de ideias, fica aqui uma ideia de uma possibilidade de ampliar a interpretação do mercado para além do candle dissonante que eu tenho observado que muitas vezes não acontece. Seja por falta de volume, não sei, mas exatamente aqui, no caso do AUDUSD, nós tivemos um candle bonito. Esse candle aqui é muito bonito. Só que não era um candle dissonante, ele não chegou a mostrar muita força vendedora. Ele ficaria muito mais atraente se ele tivesse sido. Acho que esse tipo de conversa é interessante, né? Acho que é importante. Mas ele teria sido muito mais atraente se ele tivesse sido um candle assim, ó. Aí me daria muito mais certeza e tudo mais. Então tem 2 detalhes, tem 2 elementos, eu estou abrindo aqui para vocês e não tenho problema nenhum com isso. Tem 2 elementos que eu tenho questionado, tá, no meu plano de trading. Um é o candle dissonante. Outro é o fato do mercado às vezes não retornar para pegar a ordem. Ok? Essa forma que eu faço dá uma excelente relação risco-recompensa, o que faz com que eu esteja muito tranquilo, mesmo em face de stop loss eventuais, e uma taxa de acerto, às vezes, que, né, pode não ser tão boa de acordo com as situações do mercado. Se tiver 40% de taxa de acerto, ainda dá para fazer um bom dinheiro no longo prazo. Só que é claro que não é confortável ver exatamente a terceira estrutura, que é aquilo que eu chamo, né, de terceira estrutura, velocidade forte, retração mais fraca e o candle de ignição de força vendedora de novo, e tudo alinhado, inclusive isso aqui foi esse ponto de suporte, esse ponto de interesse foi desenhado já tem vários dias, e eu estava esperando aqui algum candle dissonante, que não aconteceu, e, enfim, né, já andou. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos. Tá? Eu acho que essa reflexão é importante e bastante pertinente até para ampliar os horizontes aí de uma possível adaptação àquilo que vocês fazem pessoalmente. Então, aqui, hoje, já não tem oportunidade, uma oportunidade seria aqui, já passou, foi embora. EURUSD congestionado, isso aqui sim, não me sinto confortável. Tivemos esse candle, que foi um candle de ignição de força compradora, não houve continuação, teve, na verdade, lateralização e eu estou fora do EURUSD por enquanto. GBPJPY estava aguardando algum candle de força, aqui sim, nós não tivemos nem o candle dissonante e também não tivemos o candle de rejeição de força vendedora, tá? Porque tivemos apenas esse candle que foi um candle de rompimento. E os demais foram candle de indecisão. Então não teve nem o candle dissonante e nem o candle que não fosse dissonante, mas talvez mesmo assim no formato de um candle de rejeição. Então, nada por enquanto. GBPUSD na zona de resistência, está decidindo aí, pensando se vai romper ou não. Esse ponto foi a zona de suporte aqui, foi suporte aqui atrás, e aqui chance de virar resistência. Não sei muito bem, não temos muito critério para isso, vejo somente o mercado lateralizado. Isso aqui já não se encaixaria dentro de um estilingue, porque a sombra maior está para o lado de baixo, então não é. Tá? E da agora para frente eu vou começar a fazer essa comparação para a gente ver o que é o candle dissonante dá de diferença do outro. NZD-USD também. NZD-USD, diferente do AUDUSD, né, que ele voltou para a zona de interesse, ó, aqui foi a zona de suporte, aqui suporte, e aqui poderia virar resistência. Então, o NZD-USD eu não tenho tanto, olhando aqui para a situação que ele está caindo, né, eu não me sinto tão desconfortável quanto no AUDUSD, porque o AUDUSD voltou exatamente para o ponto de interesse. O NZD-USD não voltou. Então, faltou um pouco, faltou bater no 38,2, então não voltou, tá ok. Tivemos um candle, sim, que foi esse candle aqui. Ele é quase que um candle dissonante, porque ele mostra uma força vendedora, falso rompimento da máxima nos últimos dias, mas ainda assim eu não teria entrado por causa que ele não voltou para o ponto de interesse. Está caindo, não tenho critério de operação nesse momento. O SDJPY voltou para o ponto de interesse, aqui novamente analisando,
né, o ponto principal de interesse, que era esse aqui. Suporte. Quando o mercado tocou nesse ponto que foi suporte anteriormente, não mostrou para a gente nenhum tipo de rejeição. Nem rejeição de força compradora, nem rejeição de nada, né? Então, aqui, particularmente, não tenho critério para operação. O mercado está um pouco estranho, está meio lateralizado, e eu estou fora. O SDCHF. Pois é, tá bonito. Tá bonito. Podemos dizer, deixa eu ver aqui se eu consigo um esquema. Aí. Aqui temos uma zona de resistência, aqui resistência e aqui resistência. O candle de hoje é quinta, o candle de terça-feira foi esse pimbarzinho, que não foi um candle dissonante. Isso está claro para a gente, né? Não foi um candle dissonante, foi um candle pequeno. Está no formato de um pimbar. Uma possível venda com stop loss 10 pips acima da massa, deixa eu ver qual é a distância. Aqui teria pego o stop loss com certeza. Aí passou ainda, 15 pips. Uma venda aqui teria dado stop loss, aquela pegadinha, né, na zona. É por isso que eu não curto muito em alguns tipos de operação, né, colocar stop loss, por causa que acontece isso com uma certa frequência. Mas o candle de hoje, se ele tivesse um pouco mais de corpo lá de baixo, eu pensaria em possível venda nele, tá? O moleque tá quebrando tudo ali embaixo. Deixa o meu sogro, minha sogra, cabelo em pé. Se tivesse um pouco mais de corpo para o lado de baixo, como por exemplo isso aqui, então seria muito melhor. Tá? Não é o caso, não é o que está acontecendo, e do jeito que está aqui não me agrada. Tá? Muita sombra para o lado de baixo, está bem suspeito isso aí. Se fosse mais forte, seria muito interessante pensar em uma venda, já que tem uma zona de resistência. Existe uma predominância de força vendedora, estrutura de queda, retração. Pode ser que o mercado caia do mesmo jeito, mas aqui já não se encaixa dentro do meu plano de trading atual, e nem, não somente o plano de trade, mas dentro da minha interpretação de price action, que vai considerar essa sombra aqui como sendo uma força vendedora, uma força compradora importante em um candle predominante de queda. Então, eu estou fora. EuroCAD. Tivemos esse candle dissonante bastante forte, tá? Lateralizou. Esse candle de hoje é um candle de formato de um pin bar, rejeição de força vendedora, não é um candle dissonante. Podemos pensar em venda? Sim, poderíamos, mas tem uma estrutura de alta muito maior aqui no gráfico semanal e que eu não gostaria de apostar ou entrar contra essa estrutura, visto que o candle da semana passada já foi um candle de força compradora. Então, aqui já entra na questão, já não é nem a questão do próprio pin bar de hoje, mas sim a questão da contradição que existe no período maior. Tá? Então, eu fico de fora por causa disso. GBP/NZD, eita, nós! GBP/NZD já recuperou tudo praticamente, né? Que caiu desde lá de maio. É um movimento de alta bastante importante, está se aproximando, ou praticamente tocou já na zona de resistência. Precisamos ver o que vai acontecer. Isso aqui está com cara de uma certa canseira, pode ser que mostre para a gente aqui algum candle de força vendedora. Vou aguardar para ver o que vai acontecer, pode ser que nos dê algo amanhã. GBP/USD, rompimento. Isso aqui é um rompimento verdadeiro, tá? A menos que esteja muito errado, só, né, tem essa chance também. Mas esse candle que ele fez hoje, esse candle tem todas as características para ser um rompimento verdadeiro. Ele é um candle que ele movimentou bastante. O ATR dele está em 130, deixa eu ver quanto que ele movimentou no candle de hoje. 200 pips. Dominação da força compradora com muita clareza. O candle está totalmente do lado oposto das duas resistências, né, e muita força. Então, boa chance de recuperação da Libra frente ao dólar australiano. E tem uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, o que pode gerar oportunidade de compra se o mercado fizer uma retraçãozinha para essa zona e a partir daqui retomar o movimento de alta. Por enquanto, não tenho critério, porque é apenas um candle de ignição. Eu espero uma retração antes de entrar comprado. Mas está bastante claro a direção. CAD-CHF, seguindo mais ou menos a mesma linha do SDCHF, a gente pode ver como esse aqui é um ponto de suporte, caiu um pouco. Esse candle não é um candle de rejeição de força compradora,
Ele é mais para tá mais para um candle de indecisão do que para um candle de rejeição de força compradora. Deixa eu desenhar aqui para vocês uma cosita. Quer ver? Pegando aqui. Esse mouse tá horrível. Tá, mais ou menos por aí, vocês vão entender a ideia. Você já sabe que desenho que eu vou fazer, porque eu já fiz desenho aqui 45 mil vezes. Mais ou menos por aqui. É isso aí, tá? A ideia. Ou seja, houve 50%, mais ou menos 50% de dominação de força compradora e 50% de dominação de força vendedora. Tem o layout, ou tem a configuração, né? O aspecto de um candle de queda. Porque afinal foi um candle de queda, o preço fechou mais baixo do que o candle anterior. Mas se nós olharmos na essência do negócio, tá? A gente pode medir aqui também, teve 26 pips para cima e 28 para baixo. Então, pouca diferença, eu diria que é um empate entre os dois. Se o mercado está empatado, está indeciso. Se está indeciso, eu estou fora. KJPY, também rejeição de força compradora, se aproximou da zona de resistência, diferente do AUD-USD que eu mostrei para vocês agora há pouco, no começo da análise, onde existia uma predominação de força vendedora, apesar de não estar no formato de um candle dissonante. Aqui nós temos indecisão, 2 candles de indecisão, que o mercado não conseguiu efetivamente romper para o lado de baixo. Bateu no ponto de suporte, hoje rejeitou. Pode ser que haja continuação da força de compra, mas uma zona de interesse aqui pode ser legal. Tá? Opa. Aqui suporte, aqui resistência, só que aí teria que voltar um pouquinho mais, aí aqui sim dá compra pra gente. Por enquanto, estou fora. CHFJPY, esse candle parece um candle de força compradora importante, o candle de hoje, né? Esse último candle aqui, mas eu não vejo tão claramente assim, por causa dos candles imediatamente anteriores e que o mercado foi incapaz de romper ou ultrapassar a mínima e a máxima desse candle. Tá, hoje, então, deu uma martelada para o lado de baixo, voltou e fechou acima. Então, existe um interesse no mercado em manter o preço dentro dessa faixa de lateralização. E isso, para mim, é indecisão e, por isso, eu estou fora. Euro CHF, eu já retirei minha ordem pendente, tá? A ordem pendente de compra que estava posicionada. Já retirei, porque isso aqui também é outra coisa, né? Que eu preciso comentei com vocês já falei no começo, reestruturar isso aqui, e até quem está fazendo a mentoria sabe, dentro do método Atitude Trader, a gente precisa sempre estar alimentando as nossas planilhas com novas informações, e eu tenho visto que isso tem acontecido com mais frequência do que acontecia no passado. Ou seja, o mercado faz um candle, quando ele dá um sinal, como foi aqui no Euro CHF, e em outros pares, teve quase 4 pares, o mercado não voltou para buscar a ordem. Então o mercado dá o sinal e aí, né, aqui faltou 1,5 pip. Isso parece que é um negócio assim, enfim, não vou falar besteira, mas é sacanagem, né? Então é uma coisa que eu preciso alimentar as informações do meu plano de trading com essas novas ocorrências para que eu possa implementar as devidas mudanças que eu achar pertinente. Mas nesse momento, a ordem pendente no Euro CHF, faltou 1,5 pip para pegar, seria já situação suficiente para puxar o stop loss para o 0 a 0 e ficar numa situação confortável. Então já retirei a ordem e é isso aí, tá? Não sei se alguém ainda está posicionado, eu vejo que tem chance de alta. Esse candle de hoje está no formato de um estilingue, a estrutura aqui, né, é de queda, mas eu vejo principalmente força compradora nesse movimento. Eu estou fora por enquanto. Euro GBP, congestionamento de força bastante indeciso, lateralizado, fez entrada de força vendedora, não tem critério nesse momento, parece sim ser uma situação de rompimento verdadeiro,
com boa chance de continuar caindo. Vou acompanhar para ver o que mais vai acontecer. Por enquanto não tem critérios. Euro JPY, indeciso e preso dentro da máxima e da mínima desse candle aqui, que é o candle de força compradora. A estrutura continua sendo de queda. Não existe critério para questionar essa estrutura por enquanto. Tá? Eu diria que o movimento predominante é esse aqui, esse movimento de queda. O mercado batendo 50%, só precisa de um candle dissonante. Por enquanto não temos. Tivemos esse candle, que foi um candle pequenininho, e foi o candle da falta de continuação. Tá? Esse aqui. Uma possível entrada a mercado aqui, né, estaria no lucro, mas por enquanto eu vou aguardar para ver o que vai acontecer. Uma outra forma de entrar no Euro JPY seria através do rompimento da linha de tendência de alta, tá? Ou através do rompimento desse ponto de suporte. Então, talvez aqui o rompimento, retração, continuação, ou o rompimento da própria linha de tendência de alta, do próprio ponto horizontal, ok? O gráfico de 4 horas. Eu, de qualquer forma, vou aguardar por um candle um pouco mais claro no Euro JPY. GBPCAD está se aproximando da zona de resistência, por enquanto não tem nada, tá? Somente um pouco de indecisão nos últimos 2 dias. Fez um candle, na quarta-feira, que foi esse candle aqui, fez indecisão, e hoje foi um candle que mostrou força de alta, mas também não conseguiu romper a máxima, o que se caracteriza para mim pelo critério de um inside par. Eu estou fora. GPCHF, possivelmente o rompimento verdadeiro dessa zona de resistência. Ainda é um pouco cedo, né, porque a retração está pequena, mas o principal ponto disso de interesse, que poderia servir como resistência para o GPCHF, já está meio que invalidado. O mercado passou para cima e ele já está há alguns dias sendo negociado acima desse ponto. Hoje tivemos um candle aqui que pode ser um candle de continuação, para o mercado dar mais uma estilingada para cima, mas eu não vejo muita clareza com relação a isso, especialmente por causa que o candle de ontem, de quarta-feira, foi um candle de indecisão e hoje ele tentou passar para baixo da mínima, voltou e continua preso. Tá? Para quem gosta de operar day trade, fica bem mais evidente, né, a possibilidade de uma continuação do movimento de alta no GBPCHF, caso ele faça. Tem uma tendência de alta bonita, hein? Gráfico de 1 hora, 4 horas. Tendência de alta, caso ele faça o rompimento da máxima do dia de hoje. Tá? Então, para day trade, talvez seja interessante. Beleza? Por enquanto, eu vou aguardar, porque a estrutura de queda está muito forte ainda e não está em risco. Rompeu o primeiro ponto de interesse, e isso é verdade, está com cara de rompimento, mas essa retração ainda é pequena demais se comparada com o movimento de queda anterior. O SDK de candle de indecisão preso dentro da máxima e da mínima do candle do dia anterior, que está preso dentro da máxima e da mínima do dia anterior. Então aqui, ó, a gente pode ver, né, bastante indecisão. Tocou no ponto de suporte, tem chance de queda. Se nós formos pensar em terceira estrutura, temos aqui uma coisa legal. Cadê? Então temos máxima, mínima, voltou no 61,8, temos um topo triplo. E aqui o rompimento da linha de tendência de alta que o mercado começou a fazer. Como que eu aciono? Só clicar na rodinha do mouse. Ao invés de rodar a rodinha do mouse, você clica. Entendeu, senhor? Deu certo aí? E beleza. Então, no SDCAD, beleza, valeu. No SDCAD, fez um rompimento. Mais uma dica, então, vai da plataforma.
tá? Quando você tiver selecionado um ativo, um objeto, caso você delete sem querer, você der Ctrl Z ele volta, tá? Só se tiver selecionado. Mais uma dica aí simplesinha que ajuda de vez em quando. Então tá, fez um movimento de queda bastante importante, retração 61,8, fez aqui um rompimento da linha de tendência de alta, uma retraçãozinha, pode ser uma continuação no SD-Card. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Ok, estou pensando numa possível venda no SD-Card. Vou ver até o final da análise para ver os demais pares que tem o dólar canadense e o dólar americano. A UDCAD, entrada de força vendedora. Esse aqui também é outro par que eu estava olhando. Aqui foi zona de suporte, aqui virando resistência. Isso aqui teve um candle de rompimento. Não houve continuação, tá? Entrada de força vendedora. Esse aqui é o candle de segunda-feira, no formato de um pin bar, e depois o mercado já caiu. Estrutura predominante de queda, não existe, teve um falso rompimento do ponto de suporte, do ponto de interesse, possivelmente continuação do movimento de baixa. Como não está na máxima, eu não vejo como entrar agora. A UDCHF também voltou para o ponto de interesse, teve esse candle também, que não foi um candle dissonante, mas foi um candle no formato de um pin bar, entrada de força vendedora. Não vou entrar. A DJPY também estava de olho nele, aqui foi uma zona de suporte, virou resistência, mercado lateralizado. Não tivemos exatamente aqui um candle no formato de um pin bar ou estilingue, mas já entrou força vendedora. Aqui pode ser interessante também uma entrada de acordo com o critério, o sistema das três médias móveis do Diário X Online, tá? Através de rompimento, retração, continuação. Então o mercado subiu, bateu na resistência e lateralizou. E agora o que a gente pode ver é que ele fez rompimento, agora esperando uma retraçãozinha, um pouco melhor talvez, e depois uma possível continuação pode sinalizar uma venda clara para a gente. Ao DNZD congestionado depois do movimento de alta, já tem 1, 2, 3, 4 dias, essa semana inteira praticamente preso aí sem sair muito do lugar. Não tem critério para entrada, tem uma tendência de alta no gráfico de 4 horas, né, pode sinalizar alguma coisa, mas pelo gráfico diário eu fico fora. EURALD, tivemos esse candle dissonante, esse aqui sim foi um candle dissonante forte, entrada de força compradora a partir de um ponto de suporte, está se aproximando da resistência, não tenho nada nesse momento, tem que esperar chegar lá para ver o que ele vai fazer. EURNZD, chegando na resistência, não tem critério ainda, né? Talvez aqui algum candle em um formato como esse seria bem legal para pensar em uma venda. NZDCAD, mais um candle de queda, dia de queda, se aproximando do ponto de suporte. Vamos ver se vai dar alguma coisa para a gente aqui. NZDCHF não, né? Totalmente longe da máxima e da mínima. NZDJPY também não. E o ouro também não fez rompimento do ponto de interesse. Eu estou pensando em uma possível venda no USD-CAD. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver isso aqui.
Tem espaço para uma possível venda. Deixa eu ver aqui. Dia 17. Ah, por causa desse candle, o Rubens. Aqui foi a pegadinha, né? Isso aqui é uma bosta. Fala pra você, cara. Eu fico puto quando isso aqui acontece. A gente tenta controlar, emocionar e tal, mas na verdade, a vontade dá uma voadora, né, mano? E isso acontece, né? Bom, eu estou considerando o seguinte: uma possível ordem de venda, tá? 2 pips abaixo da mínima, é foda. Deixa eu ver aqui qual que é a mínima desse candle. 41,5, 39,5. Então, 39,5, mais ou menos por aqui. Stop loss de 33 pips e um take profit de 99. Vai dar 3 para 1 na moleira, tá? Então, deixa eu escrever. Lembrando sempre que cada um aí faz o que achar pertinente de acordo com a sua própria estratégia. Beleza, pessoal? Importante isso. Estou colocando ordem pendente de venda em 1.32, 39,5. Máxima 32,734. Meu stop loss está em 1.32734. Meu take profit estará em 1.3140. Deixa eu ver quanto que vai dar isso aqui. 1.32734 menos 1.32395 dá 33,9 pips de stop. Aqui 1.327. 1.327. Não. 39,5 menos 1.3140. 99,5. Tá ótimo. Era pouquinha coisa menos do que 3 para 1. Tá? Assim que tiver 1 para 1, eu vou movimentar o stop loss para o 0 a 0. Assim que o trade estiver em 1 para 1, movimento OSL para OBE. Olha aí. A gente fala em siglas aqui também, símbolos. Assim que o trade estiver em 1 para 1, movimento stop loss para break-even. Ok? Então, vou colocar a ordem pendente de venda. Aí cada um faz o seu cálculo do gerenciamento de risco, aqueles que quiserem colocar a ordem de acordo com a minha. Apenas isso. Euro CHF já saiu fora e o SDCAD. Dúvidas, pessoal? Perguntas, comentários? Alguma coisa que vocês queiram me falar? Tudo bem? Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Bom, pessoal, então é isso aí. Um grande abraço, uma boa noite para todos vocês. Fiquem todos com Deus e até mais.